Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos. Amém? Para mim, mais uma vez, é um motivo de alegria estar podendo ter esse momento de ministrar a palavra, de trazer a palavra aos meus irmãos. Como eu disse para o pastor, não é fácil. Ele sempre pergunta se está tudo bem, mas aí a gente sabe o quanto é pesado e mas também é prazeroso trazer a palavra de Deus à igreja. E como a irmã Kátia falou no final, quando nós oramos, nós falamos com Deus, pedimos a Deus. Eu queria convidar os meus irmãos para abrir suas Bíblias em João 18. João 17, vi 18 aqui. João 17, capítulo 17, versículo 20 ao 26. Gostei daqui. João capítulo 17, versículo 20 ao 26. Eu vou ler na minha versão. A minha versão é a NVI, tá bom? Pode estar um pouquinho diferente dos meus irmãos, mas o sentido com certeza vai ser o mesmo, tá bom? Diz assim: não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que creram em mim no futuro por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos. Ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim, eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e estes sabem quem o Senhor me enviou, e eu revelei a eles o seu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles, e eu esteja neles. Senhor, obrigado, Deus, por tão maravilhoso amor. Obrigado pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de conhecer a Ti. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter se revelado a nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, me usar para ser um instrumento Teu. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de agir em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos mostrar e nos revelar a Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, ó Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Israel sempre pede um tema, né? Então, com muito esforço eu consegui achar. Mas eu queria falar sobre a unidade entre os irmãos. Como eu comecei dizendo, a Kátia, no finalzinho, falou que quando oramos, falamos com Cristo, falamos com Deus. E Jesus aqui nesse momento, ele estava
em um momento crucial da sua vida. Em um momento onde ele estava perto de ser entregue para ser crucificado. E ele vinha falando para os seus discípulos. Se a gente for dar uma olhada nos versículos, nos capítulos 16, 17, Jesus vai mostrar aos seus discípulos tudo que ele iria passar, tudo que ele iria sofrer. E aquela palavra que Jesus estava falando para eles, estavam fazendo com que eles fossem cada vez mais ficando tristes. Eles passaram esse tempo todo com Jesus, aprenderam de Jesus, viram Jesus fazer milagres e maravilhas, e ele, nesse momento, está dizendo assim: não, aí, tenha calma, está chegando um tempo, está chegando a minha hora, está chegando o momento que eu vou deixar vocês para cumprir o que o meu Pai me enviou, para mim voltar para perto do Pai. E quando Jesus vai falando isso no capítulo 16, os discípulos vão ficando tristes, ficando sem aquela alegria. Aí no capítulo 17, ele já começa a fazer essa oração. Ele começa orando, essa parte final a gente viu que ele orou por todos, mas ele começa orando pelos seus discípulos. E uma das coisas que ele pede nesse momento é que, além de Deus proporcionar aos seus discípulos proteção, proporcionar aos seus discípulos contentamento, ele pede especificamente para que o Senhor transforme a tristeza que eles estavam sentindo naquele momento em alegria. Porque esse pesar que eles estavam sentindo, para Cristo seria glória. Para nós, como os servos que somos, seria um momento de glória. Seria um momento onde, embora fosse uma situação triste, nós também iríamos nos alegrar, porque através desse momento ele trouxe a salvação para nós. Então, quando Jesus vai fazendo essa oração para os discípulos, no versículo 20, ele já faz uma oração agradecendo e pedindo ao Pai por nós. É tão maravilhoso ver isso e entender que mesmo naquele momento, mesmo naquela época, obrigado meu irmão, Jesus já sabia que nós estaríamos aqui, juntos, como igreja. Estaríamos juntos como irmãos. E ele começa dizendo: não estou orando somente por eles. Eles quem? Os discípulos. Não era só pelos discípulos que Jesus estava orando. E eu imaginando e pensando, e quão gracioso é, quão maravilhoso é se nós parássemos para pensar verdadeiramente no amor de Cristo, que fez Jesus, naquele momento de angústia, naquele momento que ele saberia que ele já estava ali sabendo que um estava vindo para traí-lo, mas ele lembrou de nós. Ele pediu a Deus para que Deus pudesse olhar por nós. E eu fico imaginando isso e vendo o evangelho que hoje é pregado, que as coisas mundanas, as glórias da terra são vistas como o auge. Mas isso aqui deveria ser o nosso auge. Olhar e ver o nosso Salvador pedindo por nós, mesmo sem saber que nós estaríamos, ou
Sem saber não, que ele sabia. Mas mesmo ele sabendo o quanto de dor ele iria passar, ele diz assim: não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos é que eles sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. E aqui Jesus ele vai trazer essa união, essa unidade que é pesada, mas ela é necessária. Você já parou para pensar como é ser um com Jesus? Como é ser discípulo dele? Como era aprender dele e através do que a gente aprendeu transmitir para o outro irmão e transmitir para o outro irmão e assim fazer com que essa unidade cada vez mais vá crescendo. E hoje nós vemos, rapaz, eu não gosto do Mateus não, porque o Mateus, ele é alto demais. Não, eu não gosto do João Pedro porque ele era do exército. Eu não gosto do Ulisses porque ele é veterinário. Se ele fosse médico até que eu gostava dele, né? Ele é médico veterinário, mas... E hoje nós vamos ver que essa unidade ela está se perdendo, que essa unidade ela está se desvaindo em coisas supérfluas, em coisas que não é o centro, não é o primórdio, não é o principal do que Jesus nos chamou. E aqui Jesus ele vai dizer que trazer essa comparação de unidade dele com Deus. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E é tão interessante que essa unidade, essa união que Jesus está falando, ela vai fazer com que o mundo conheça Cristo. Nós vemos que essa unidade vai trazer o conhecimento ao pecador. E eu me perguntando, quando estava lendo, estudando e meditando, mas como é isso? E eu lembro e vejo e entendo que essa unidade ela é transmitida quando nós choramos por quem está chorando. Infelizmente, essa semana nós perdemos uma irmã. Ontem tivemos também aquela notícia do falecimento do sobrinho da nossa irmã. E eu tenho a certeza que nós, como igreja que somos, ficamos tristes por essas partidas. Mas também ficamos alegres quando um irmão conta lá uma bênção no grupo. Só que essa unidade que Cristo está nos trazendo e nos mostrando e nos pedindo para ter, que Deus deixa a gente ter, não é só essa unidade que vai por placa de igreja. Essa unidade, ela é cada vez mais quando a gente também olha culturas diferentes, mesmo assim a gente ama. E mesmo assim a gente ora por eles, ajuda eles, contribui com eles. Aqui nós temos exemplos, nossa igreja é um exemplo desses, missionários que vieram dos Estados Unidos, uma cultura totalmente diferente, que essa unidade que eles vieram trazendo, veio fazer com que nós aqui em Nova Russas conhecêssemos o Evangelho. E
não se surpreenda com a capacidade e com os olhares e com a análise que o mundo faz de nós, como unidade, como irmãos, como cristãos que somos. No versículo 22, próximo. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. O 23. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreende que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Aqui, Jesus ele vai mostrar e reafirmar que ele deu a nós essa capacidade de, eu não sei se vocês já passaram, mas eu já andei um pouquinho, e quando a gente chega numa casa de uma pessoa crente, que a gente sabe que tem essa unidade, a gente não sabe a placa da igreja dela, mas sabe que ela é crente. Imagina que ela é crente. Porque essa unidade que a gente vai adquirindo em estar perto de Jesus, vai nos trazendo características importantes para o crescimento do Evangelho. Embora a gente saiba que o mundo hoje ele está várias e várias, você olha assim, não pode essa pessoa ser crente. Mas essa característica, quando a gente é um verdadeiro servo, é um verdadeiro cristão, essa unidade ela transparece. E a gente conhece o nosso irmão. E a gente conhece aquele que Deus, que Jesus nos permitiu. E como eu já falei, essa unidade ela não é baseada em afinidade pessoal, mas a gente vê algo diferente nos meus irmãos, que a gente não conhece. Eu estou fazendo uma faculdade agora, e eu tenho uma professora que do primeiro dia, eu já vi que ela era um pouco diferente dos demais professores. No jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de tratar nós como alunos. Como também vi em alguns irmãos que Deus me deu a oportunidade de conhecer, diferenças enormes. Que eu olhando assim dizia, ele é crente. Eu vou chegar perto dele porque ele é crente. E a gente vai se conhecendo e vendo essa unidade porque nós estamos unidos em Cristo. E no versículo 24 ao 26, ele vai dizer assim: Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. E nessa oração, Jesus, ele vai dizer e pedir, como um filho pede ao pai: Pai, deixa eles comigo, traga-os cada vez mais para perto de mim, que eles possam ver essa glória e transmitir também essa glória a todos os do mundo. E o interessante que, como eu comecei falando, essa oração que Jesus está fazendo é pouco tempo antes dele ser preso. E ele já estava fazendo uma oração futura, dizendo que ele venceu, dizendo que ele seria o grande vencedor. Se você vê no contexto e nas palavras, você vai ver que é tudo futuro, que o Senhor me deu,
E ele aqui não está falando mais só dos discípulos. Ele está falando, como começa no versículo 20, dos futuros. Mas só que ele não fala no futuro. Ele fala no presente. Que o Senhor me deu. Eles são meus. A minha glória neles. Então aqui nós vemos que mesmo sendo naquele momento que ele iria passar, ele já nos conhecia. Diz no 25: ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço. E estes sabem que o Senhor me enviou. E eu revelei a eles o seu nome. E continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Aqui, ele vai terminar essa oração reafirmando o que ele disse para os discípulos, que ele precisaria ir e trazer e enviar o Consolador. E que esse Consolador, através da vida dos discípulos, ele iria ser conhecido. Que através da vida dos discípulos, eles levariam, quando o Consolador viesse, o entendimento, a capacidade de entender, de compreender que Cristo é o Senhor, que Cristo é o nosso Salvador. Então, nesse momento, e quando vai para o capítulo 18, já é o momento em que os soldados entram para prender a Jesus. Mas essa oração, ela vai nos mostrar que nós devemos expressar o amor, essa glória, essa unidade com os nossos irmãos. E infelizmente nós temos visto igrejas destruídas pelo esquecimento dessa unidade, pelo afastamento por coisas supérfluas, como política, futebol, dinheiro, status. E nós vemos aqui, nos últimos momentos, com os discípulos antes de ser preso, Jesus rogando. Ele poderia estar ali naquele momento pedindo ao Pai qualquer outra coisa, mas ele estava rogando ao Pai que ele desse essa unidade aos seus. E como eu falei, Jesus ele já sabia que nós estaríamos aqui. Jesus já sabia que nós iríamos passar por esses problemas de, por besteira, sair da igreja, por besteiras, me zangar com meu irmão. Se nós olhássemos verdadeiramente para esse trecho dessa oração de Jesus, e víssemos e entendêssemos que essa é o desejo dele, essa é a última oração que ele faz ao Pai antes de ser preso. Nós iríamos buscar cada vez mais estarmos unidos, verdadeiramente. Nós iríamos buscar cada vez mais estar olhando para Cristo e imitando Ele. Sermos discípulos fiéis, que não é porque meu irmão não pensa do mesmo jeito que de mim, determinado assunto, que eu vou escanteá-lo. Pelo contrário, eu deveria amá-lo mais. Eu deveria buscá-lo mais para entender como ele pensa e ajudá-lo no caminho. E também com ele me ajudando, eu também crescer. Porque, como tem aqui, ele mostra
que essa unidade ela vai testificar e vai mostrar ao mundo que nós somos criaturas de Deus. Somos separados por Ele. Somos testemunhas de Cristo. Quão maravilhoso seria se nós víssemos essa unidade como ela deveria ser vista. Quão maravilhoso seria se nós olhássemos cada vez mais para Cristo e buscássemos verdadeiramente estar unido como igreja, unido como povo separado por Ele. Quão maravilhoso seria. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, olhar para a minha vida e despertar esse desejo, e despertar essa vontade, e despertar em mim, Senhor, essa unidade com meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa agir em minha vida. Que o Senhor possa me guiar a estar cada vez mais unidos com meus irmãos. Que o Senhor possa tirar de mim tudo aquilo que atrapalha que essa unidade cresça. Que o Senhor possa olhar, Senhor, para nós, que somos servos teus, discípulos teus, a nos despertar, ó Deus, a buscar essa unidade, que também é uma ferramenta usada por Ti para levar o Teu Evangelho. Olha, Senhor, para a Tua igreja, não só no Brasil, mas no mundo, ó Deus. Reacende, Senhor, a nossa chama. Reacende, Senhor, esse desejo de sermos um, como o Senhor é um com o Pai, ó Deus. Nos ajude e nos guarda, em nome de Jesus. Amém.